Bom dia. E todos, esperando o nosso amigo Luciano Zanzoni entrar aqui. Vamos lá, mais um dia de live. Fala, Lucas. Bom dia a todos. Bom dia, meu caro. Vou chamar nosso amigo aqui. Vamos falar sobre gestão do conhecimento e inovação. Só aguardando aqui nosso amigo professor Luciano Zanzoni entrar juntamente conosco nessa live. Mas você que já entrou aí, pode convidar no outro. Bom dia, meu caro. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Vou convidar novamente aqui, porque não chegou lá. Agora vai. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu caro. Tudo bem? Tudo ótimo. Tirar esse fone aqui. Mais um dia, né, de live. Vamos lá. Tudo certo aqui para a gente começar mais um Deixa eu só dar uma debate, melhoradinha né? na minha câmera aqui, que eu acho que ela não tá boa. Deixa eu ver agora. Melhorou, agora melhorou. Vamos lá. Por isso que eu já deixo a minha ficha para não dar problema. Não, já estamos aqui, já estamos na área. O meu foi 2 minutos, que eu cheguei em cima da pinta, aí tive que dar uns retoques finais aqui. Mas como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Mais uma semana? Mais uma semana abençoada. Deixa eu Amém. falar que tá com fone, porque eu estou ouvindo minha voz de volta. Eu não estou com fone, eu estou sem fone. Você quer que bota fone? Verifica aí para ficar uma qualidade melhor. Espera aí, vou pegar aqui. Isso é moleza. Eu também vou Rapidinho. colocar aqui para a gente não ouvir o retorno. Sim. Isso a gente faz agora. Bom dia, bom dia. Você que já chegou aí, bom dia a todos. Hoje nós temos um tema bem interessante para a gente tratar aqui no nosso canal de comunicação, todas as terças de manhã, onde eu e o professor Zanzoni estamos falando sobre gestão e também tecnologia. E hoje o tema é muito bom porque ele vai relacionar muito a ver com todas as áreas de todas as empresas e tudo que a gente tem vivenciar, que é gerir o conhecimento, além também de inovações para que qualquer coisa que você vai fazer consiga estar sempre em destaque no mercado de trabalho, seja onde você estiver efetuando. Está ouvindo melhor agora? Tranquilo, vamos lá. Agora está ótimo. Pelo menos a voz não fica replicada aí. Porque dependendo do delay da internet, né, a gente tem essa replicação da voz lá, que chega com mais atraso. E aí, Uhum. às vezes, pode causar retorno. Tá bom? Então, Beleza. hoje nós estamos aí já meados do ano, praticamente, e falar um pouquinho de inovação é muito bom. Então, vou passar aí para o Luciano Zanzoni já fazer suas considerações iniciais, porque hoje o tema é muito bom e é bem produtivo para vocês aí. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que já chegou. Só para a gente começar a falar de algo que tem me incomodado um pouco nesses dias, né? A gente tem tentado já diversificar as nossas plataformas. Você tem visto aí que a gente agora já está no YouTube, com o Boletim Gestão e Tecnologia lá no YouTube. A gente está aqui no Instagram, nas nossas páginas pessoais, mas também temos uma página de gestão e tecnologia aqui no Instagram. Temos também no Facebook, ou seja, estamos diversificando as coisas para que você possa ter mais acesso a gente. Isso aí faz parte de um movimento que as organizações estão tendo e que a gente tem que o tempo todo programar a nossa mente para não deixar isso parar. Ou seja, o que mais está em voga hoje em dia na organização, o que mais é um diferencial de mercado hoje nas organizações é o conhecimento, é a informação, é o que você faz com o que você tem à mão a título de dados, né? Porque o dado por si só, se ele não for bem utilizado, ele não vai servir para nada. A gente tem que transformar esses dados em informação e em conhecimento. Bom, e aí você tem
essa nova estratégia das empresas e das pessoas que compõem as empresas de procurar estar sempre bem informado. A gente tem que estar bem informado. Você tem que estar bem informado em relação ao mercado que você trabalha, você tem que estar bem informado em relação à posição que você ocupa na sua empresa, você tem que estar bem informado em relação a como aprimorar os serviços ou os produtos que você está oferecendo em relação ao que o seu cliente está querendo. Então, ou seja, não, é algo que é constante. A gente costuma dizer que hoje as empresas têm um crescimento exponencial, né? Ou seja, elas estão constantemente aprendendo, constantemente crescendo, e se você abrir mão de crescer e de aprender e de trabalhar o conhecimento dentro da sua vida, da sua empresa, você está fora do mercado. Então, é importante a gente falar hoje que nunca se deu tanto valor a questão da informação e o que você faz com ela. Ou seja, não adianta você ter a informação e não saber usar, né? Aí a gente consegue juntar as duas coisas, Eliel, tanto do lado da gestão como do lado da tecnologia, porque a tecnologia vem como uma ferramenta fundamental para a gente poder saber utilizar o volume de dados e informações que chegam para nós hoje em dia. E disseminar esse conhecimento. Exatamente. Discerninar esse conhecimento. Eu sempre, quando eu começo o semestre, eu sempre explico isso muito bem para os meus alunos, porque se ele não entender a diferença entre dado, informação e conhecimento, ele não vai chegar a lugar nenhum, porque tem muita gente que mistura as coisas. Verdade. Então, assim, dado é como se fosse a matéria bruta ali, nada, sem tratamento nenhum. Quando ela é guardada em algo, por exemplo, um banco de dados, ele só guarda dados. O que ele gera para as pessoas, o que ele mostra de gráficos, isso vai ser informação. E a partir do momento que a pessoa tem informação, ela obtém conhecimento. Mas, olha só o detalhe, e essa escala ainda evolui. Porque quando ele sabe utilizar esse conhecimento, isso se torna em sabedoria. Então, é uma escala contínua. Não é só, a pessoa não precisa só armazenar esses dados, essas informações, mas ela precisa trabalhar muito bem isso para que se torne o conhecimento dele e utilizar como sabedoria. E a gestão do conhecimento tem muito a ver com o uso da sabedoria. A gestão do conhecimento ela tem muito a ver com o uso da sabedoria, porque quando você sabe gerir o conhecimento, você consegue montar uma estrutura de forma que você passe esse conhecimento além. Então, uma organização que sabe trabalhar muito com a gestão do conhecimento, ela consegue ter toda a sua estrutura de trabalho, organizar de certa forma que esse gerenciamento de conhecimento seja passado além, não fique, por exemplo, no poder de uma pessoa. A pessoa consegue trabalhar de forma que ela consiga passar isso para outras pessoas, e a gente chama isso até de base de conhecimento. Você pode montar uma base de conhecimento de forma que outras pessoas consigam realizar os mesmos processos que você, para você não ser simplesmente a peça-chave de uma empresa. Você precisa tem que ter uma base de conhecimento para que esse conhecimento seja passado além. E inovação, ela tem muito a ver também com a questão de criatividade, né? Então, assim, é como se a criatividade fosse ali a faísca e a inovação fosse o combustível para segurar isso dentro de uma organização. Eu costumo falar sempre isso para meus alunos. E, coincidentemente, esse semestre eu tive uma disciplina com os alunos da administração, vez ou outra eu pego ali, que é a gestão do conhecimento e inovação, que a gente tratou muito desse tema. Veja só como é que são as coisas, né? A gente fica pensando o que está saindo dessa pandemia, né? Como é que o mundo está saindo dessa pandemia? Nossa, o mundo está saindo, tá lidando com uma situação que talvez há séculos não vivia, né? E talvez mesmo com o nível tecnológico que a gente tem hoje, a gente também não sabia viver. Então você está saindo com um mundo hoje extremamente incerto, você não sabe se vai vir outras ondas, outros vírus, a gente não sabe, né? Então o que a gente tem que aprender em relação a isso? A utilizar informações, utilizar dados para que do ponto de vista corporativo a gente se prepare melhor para caso a gente venha enfrentar novas ondas ou novos problemas dessa qualidade, digamos assim, a gente consiga sobreviver no mercado. O que a gente viu no mundo da pandemia aí? A grande maioria das organizações não estava pronta para lidar com a situação. Mais de 60%.
Mais de 60%. Exatamente. E aí o que, que aconteceu? Você viu uma quebradeira geral. Quem Falindo, né? sobreviveu no mercado, exatamente, quem sobreviveu no mercado são aqueles que, de alguma maneira, Souberam rapidamente inovar, tiveram né? acesso à informação e se programaram com as informações que tinham. Se você deixou acontecer, você quebrou. Agora, se você se programou, se você procurou uma alternativa, se você, baseado em algumas experiências anteriores, juntou essas informações e aprendeu com elas, então você já sabe que o mundo daqui para frente não vai ser mais o mesmo. Gente, empresas que, organizações que operavam de uma maneira, depois da pandemia vão ter que aprender a operar de outra maneira. Né? Hoje em dia o mundo está Exatamente. muito mais virtual e não vai voltar atrás, mesmo dentro da normalidade. Eu costumo dizer o seguinte, as organizações não vão ser mais as mesmas, Eliel. O que, que vai acontecer? Não. Você vai ter uma flexibilização maior do trabalho presencial, você vai ter uma cobrança maior de metas e você tem flexibilidade para você trabalhar em casa, mas você vai ser muito cobrado por isso. Então, tudo isso você tem que aprender a lidar. E aí, a grande questão é o seguinte, você tem que enxergar sobre duas óticas, né? A ótica da organização e a ótica do colaborador. Então, eu falo agora para as pessoas que estão me assistindo, que tem muita gente do nosso canal, ou que vão nos assistir, que estão procurando emprego, que estão lá no boletim Gestão de Tecnologia de olho nas oportunidades e tal, você precisa saber como é que o novo mundo que emergiu aí depois da pandemia está encarando o mercado. Então, é com conhecimento. Você tem que aprender a conhecer o mundo corporativo no qual você quer se inserir. Não tem espaço mais, você enquanto profissional, para aquela pessoa das antigas que se escondia atrás de uma mesa de escritório. Acabou. Então hoje Não você existe mais. trabalha, hoje qualquer lugar é o seu escritório. Nós estamos aqui hoje falando, eu estou falando da sala da minha casa, está falando do estúdio da tua casa, e nós estamos trabalhando, nós estamos produzindo alguma coisa. Então qualquer lugar hoje virou um centro de produção. Então, vamos Produção. aprender isso, vamos começar a usar essas informações e processá-las de uma maneira que nos agregue conhecimento para que a gente possa melhorar no dia a dia, não só pessoal, mas também das organizações que a gente faz parte. Como você falou, né, o mundo nunca mais vai voltar a essa realidade do que era antes. Verdade. As organizações mudaram. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, né? Questão, por exemplo, de reuniões. Cara, eu acho que quem trabalha no mundo corporativo, serviço público, ou até mesmo na educação, uma das coisas que mais chateia as pessoas é o tanto de reuniões que há o tempo todo. Às vezes, eu já trabalhei em serviço público por mais de 5 anos também, e às vezes a gente se reunia para definir o conteúdo da próxima reunião. Então, assim, isso ficou mais otimizado. Sim, juntava a galera, ó, gente, vamos reunir aqui a sala, porque semana que vem vai ter uma reunião e a gente vai saber o que falar nessa reunião. Então, assim, é um conjunto, não que a reunião não seja importante, mas agora, pela forma de ver isso, da forma de que vai acontecer, vão ser com horários programados muito mais práticos agora através da internet e essas coisas não vão regredir. Isso aí não vai voltar ao que era Não antes. vai Quem voltar. gostava Não daquele vai voltar. cafezinho na mesa com biscoito na hora das reuniões, esquece isso aí. Ou Prepara o prepara em seu aí, casa. prepara em casa. É, Prepara em casa porque as reuniões elas vão correr mais dessa forma, o feedback com o cliente, às vezes homologação, tudo que acontece. Então isso faz parte do processo de inovação dentro das empresas. Não, inovação tem muito a ver com a agregação de valor das pessoas. Tudo aquilo que agrega valor na pessoa parte do pressuposto da criatividade e aí vai inovando. E a tecnologia vem como um fator primordial para intermediar isso, né? A gente sempre fala que a tecnologia não é fim, né? É começo, mas ela é o meio pelo qual as pessoas conseguem chegar aos seus objetivos. Então, sempre a inovação vai trazer essa exploração de novas ideias, formatos. As pessoas perceberam que inovando nos seus produtos, nas suas formas de trabalhar, ganha mais produtividade. E eu creio que isso melhorou muito. Por exemplo, muitas empresas, eu tenho acompanhado muito essa evolução, elas passarão a operar totalmente no home office. Elas não precisam mais ter uma mega estrutura, pagando aluguel de grandes centros, às vezes num centro bem comercial, para ter uma boa visibilidade ali. Aluguéis caríssimos, energia, água, pessoal, limpeza,
pessoal do cafezinho, paga tudo, né? Condomínio, etc. Internet, tudo isso é um custo que algumas empresas vão eliminar contratos agora home office que, olha só uma coisa que eu observei importante, viu? Tava lendo essa semana e isso me chamou bastante atenção. Essas empresas que que estavam nesse formato, que elas passaram a operar no home office, elas não farão mais contratações regionais, viu? Então agora a concorrência passou a nível até mundial por conta da rede mundial de computadores. Então Tá é mais fácil. possível, não, Tá é mais fácil. possível que eu como empresário, por exemplo, eu possa contratar alguém que está lá nos Estados Unidos, se eu quiser um profissional naquele perfil, porque é home Sim, office, ele vai entregar uma sim. demanda que pode ser operacionalizada de qualquer parte do planeta. Assim como grandes polos que nós temos no Brasil, nós temos alguns polos de tecnologia, por exemplo, BH tem um polo muito grande de tecnologia, o Sul, o pessoal do Rio Grande do Sul ali também, um polo muito grande de tecnologia. São Paulo nem se fala, né? Só que eu acho assim, São É. Paulo atende mais São Paulo porque é tão grande, embora o pessoal de São Paulo expanda pelo Brasil todo, mas existe um polo muito grande. Brasília, nós temos um polo de tecnologia aqui, tem um mercado muito grande de grandes empresas, por ser a capital do país, que atende o Brasil todo. Então, assim, na área administrativa, sem dúvida, no mercado corporativo, sem dúvida, nós temos um mercado muito grande. Então, assim, temos que ter um potencial inovador para continuar atuando no mercado em todas as esferas, sem dúvida. Isso aí vai impactar. E só para finalizar aqui, a gestão do conhecimento ela vai passar a ser uma ferramenta estratégica dentro das corporações Exatamente. para que as empresas elas tenham uma habilidade maior de inovar com sucesso. Excelente. E aí, como é que a gente se encaixa nisso? É importante a gente falar. Veja bem, você tem que aprender, você como profissional que está nos vendo ou vai nos ver posteriormente na live gravada, você tem que entender que é necessário que você aprenda a lidar com dados e informações. O que o mundo está querendo hoje, o mundo corporativo? Ele quer informação numa interface agradável, ele quer informação de uma maneira fácil dele consultar. Então, a gente vai aprendendo no mundo corporativo como é que a gente lida com isso. Por exemplo, eu trabalho num órgão de amplitude nacional. E aí, eu tenho muitos dados à minha disposição. Eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho uma planilha lá que eu trabalho com ela, que ela tem uma base de dados que são 66 mil linhas de dados. E aí, como é que eu vou mostrar isso para as pessoas? Não posso mostrar a planilha em si, as 66 mil linhas em Sim. si. Eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que mexer com isso de maneira que fique fácil, que a pessoa tenha acesso a esse banco de dados, digamos assim. E aí entra a importância de você ter a chamada inteligência de negócio, ou Business Intelligence, ou BI, né? Que são programas que estão trabalhando hoje justamente para você ter acesso fácil à informação. O BI, por exemplo, você pega um Power BI, você pega um ClickSense, são programas que pegam esses montes de dados e organizam isso, né, de maneira que você apresente isso com uma interface muito agradável. As pessoas podem clicar e consultar o que elas querem. Então, hoje em dia, se você é profissional da tecnologia, se você é da área de gestão, é fundamental você saber, por exemplo, operar um programa de BI. Tá? Então, Ou ciência de aprenda. dados, né? Exato, é uma ciência de dados. Então você tem que aprender a trabalhar isso, a filtrar isso, a tornar isso uma interface agradável. Então, Zanzoni, como é que eu faço isso? Cara, sabe o que você faz? Faz um curso de BI, tem um monte aí no mercado, até online, tá? Pega um curso de Power BI, que é o mais usado da Microsoft, tá certo? E aí aprende a extrair dados, aprende a trabalhar os dados, tá certo? E aí, depois que você organizar isso, por exemplo, num programa de BI, que você tenha a informação organizada, comece a usar a informação. Isso é conhecimento. Quando você começa a usar a informação para o crescimento da tua organização. Eu fiz isso com os meus alunos, Eliel, e deu muito certo. Eu dei uma aula para eles uma vez de gestão do conhecimento, e aí eu passei para eles o acesso ao Power BI.
e mostrei em linhas gerais como é que funcionava o Power BI, um programa de BI. Teve aluno muito interessado e tal, o cara pegou aquilo, ô Zanzoni, eu tenho lá na minha empresa, cara, uma base de dados, será que eu consigo organizar isso? Eu falei, consegue, pô, você pega a base, configura a base e tal, e aí você coloca, e aí você usa isso para a empresa. E aí esse camarada foi promovido, Eliel, você vê como é que são as coisas, só porque ele organizou a base de clientes da organização. Então, ele jogou isso no BI, ele teve um insight, cara, eu vou usar isso. É isso aí que é gestão de conhecimento. Você sabe que você tem um monte de informação, mas que se você não usar isso de maneira organizada, de maneira bem fácil, de fácil acesso, de maneira a crescer a empresa, aquilo ali é um monte de informação que não vai servir para nada. Agora, se você organiza, se você começa a ver como você aprimora, isso faz muito um pouco de parte daquilo que nós falamos na nossa última live, quando a gente falou de growth, né? O cara pegar a informação para crescer. O cara já está programado para poder, sabe, eu vou usar isso aqui de alguma maneira que nos dê um retorno. Agora, como usar? Usar uma planilha de 70 mil linhas? Não, você não vai ter condição de achar tudo em 70 mil linhas. Mas se você organiza aquilo num gráfico, numa interface mais agradável e tal, você consegue. Então, fica fácil de você consultar. Ou seja, eu consegui montar nessa planilha que eu faço, Eliel, nessa base que eu tenho, eu consegui que qualquer pessoa leiga tenha acesso através do BI. Através dos gráficos, né? Exatamente. Gráficos, quer dizer, então assim, vamos aprender, vamos evoluir, vamos usar a estatística a nosso favor. Já que já existe a ferramenta, vamos usar a ferramenta. Então é fundamental que você que está entrando no mercado de trabalho, que você que está aprendendo agora, que já está começando no mundo corporativo, saiba que você precisa trabalhar essas ferramentas tecnológicas que nos auxiliam na gestão. Por isso que gestão e tecnologia andam sempre muito próximos hoje em dia. Você não consegue gerir de uma maneira correta sem as ferramentas tecnológicas certas. Então aprenda isso, procure usar a informação a seu favor e não contra você. Um volume de dados que não serve para nada está contra mim. Ocupa espaço no meu computador, ocupa memória e eu não uso ele. Agora, se eu consigo pegar aquilo, que é o grande tchan das startups que nós falamos na semana passada. Os caras precisam crescer, então eles pegam as informações e estão o tempo todo trabalhando em cima delas para gerar crescimento. E é isso que a organização está buscando. Ah, com certeza. E você falou algo bem importante. Outro dia eu estava ouvindo na rádio de um recrutador de vagas. E uma das coisas que ele falou foi justamente isso. 3 grandes áreas que vai crescer dentro da tecnologia. Os programadores não tem como, porque tudo enquanto vai passar por um sistema. Tudo então, vai. Está ali na base, né? Mas ele diz que o profissional também da segurança da informação, porque hoje nós produzimos diariamente, nós estamos falando diariamente, do ano de 2003 até agora, nós estamos produzindo diariamente o mesmo volume de informação que tinha até 2000 anos atrás. Ou seja, tudo que tinha armazenado de 2 anos atrás passou a ser produzido em um único dia. Então, você imagina que em um ano só, a evolução multiplica isso aí por 365 dias. O crescimento é exponencial. É exponencial, não tem mais nem como calcular o tanto de informação que tem. E aí, por isso que as organizações hoje são chamadas organizações exponenciais, elas têm que crescer o tempo todo. Exatamente, crescendo o tempo todo. E aí, um dos profissionais que vai estar bastante alto é dentro desse aí. Aqueles que trabalham com business intelligence, com ciência de dados, big data, que é a pessoa que trata esses milhares, nós estamos falando de milhões de dados às vezes, nós não estamos falando só de mil, nós estamos falando de milhões de dados que são produzidos diariamente, armazenados e de certa forma trabalham. Olha só, se eu não me engano aqui é o Elon Musk que está testando uma ferramenta de inteligência artificial de produção de conteúdo. A pessoa vai lá, vai digitar lá, tipo, 2 ou 3 palavras e ele vai buscar essas informações de tudo que é produzido na internet e montar texto totalmente inédito, artigo científico, matéria jornalística relacionada ao conteúdo. Imagina o tanto de fake news que não vai surgir com isso. É quase uma inteligência artificial, né? Ela, com base em 2, 3 palavras, ela monta um texto em cima daquilo. É isso, a ferramenta é de inteligência artificial. E ela vai montar um texto que a pessoa vai entender sobre o conteúdo. A pessoa vai pegar 2 ou 3 assuntos,
a inteligência artificial vai ser tão grande, vai pegar de toda a base de informação, de conhecimento que tem na internet, vai juntar e vai montar um texto totalmente inédito. Imagina só uma ferramenta como essa. O tanto que, vamos dizer assim, as pessoas não acham, mas, cara, isso aí é tirando, por exemplo, uma profissão jornalística, por exemplo. Vai ter um jornalista para pegar alguma coisa atual, mas vai ser algo que acontece de forma... Hoje as empresas já trabalham assim, de matéria de jornal. Você percebe que você fala assim, cara, o fulano acabou de morrer. Aí você entra no site, tem 500 matérias dessa pessoa. Sim. Já tudo pronto, como se o cara já estivesse esperando o outro morrer. É assim, a inteligência artificial chegou num ponto tão bom, a forma que a informação, o conhecimento chega, isso aí é a praticidade que isso vai gerando para a pessoa. Então, assim, nós passamos uma evolução, nós começamos lá atrás, há milhares de anos, com a fase, vamos dizer, extrativista, onde a pessoa tinha um cultivo da terra, ali era muito pouco, e a pessoa só estava tentando pegar recursos da natureza para sobreviver. Depois a gente passou por uma evolução agrícola, e aí eles já começaram a dominar técnicas de cultivos, coisas mais evolutivas, vamos dizer assim, mais tecnológica, mas depois passou para a sociedade industrial, onde as indústrias começaram a evoluir de tal forma que deu um conhecimento muito grande. E hoje nós estamos vamos dizer assim, a sociedade vive uma fase da informação e do conhecimento. Então hoje se dá melhor no mercado, as pessoas que já têm um conhecimento melhor. Depois da Segunda Guerra Mundial, a sociedade por um todo, no mundo inteiro, ela passou a desenvolver tecnologias capazes de acelerar o processo da informação. As pessoas não ficaram mais vendidas. Então, assim, com isso, por exemplo, surgiu a internet, que eles viam que precisavam uma forma de comunicação. Os processos, as dificuldades que aconteciam no tempo, causaram a inovação, fizeram com que o mundo evoluísse mais rápido. Perfeito. Então, por exemplo, o próprio exército americano, juntamente com universidades, criaram a internet ali justamente para tratar. Ele falou, a gente não pode mais ficar vendido, a gente precisa se comunicar à distância, não precisava mandar um navio 30 dias para um lugar para saber de alguma coisa. E isso aumentou muito a capacidade da solução de problemas. E toda vez que tem uma dificuldade, isso aí aprimora, vamos dizer assim, no nosso cérebro a criatividade, e aí geram novos produtos, novos serviços, ou seja, a inovação surge a partir de problemas que são enfrentados. Ou seja, sempre a gente fala assim, como é que eu vou inovar? Cara, inovar é muito fácil. Basta que você tenha um problema que você vai começar a pensar numa solução para isso. Entendeu? Toda vez que você tem um problema, você vai forçar o teu cérebro a criar algo novo, tá? Para sair isso. E eu costumo dizer que é assim, a inovação ela é formada da base do problema junto com a criatividade. Se isso gerar um resultado, tá? Esse resultado chama-se inovação. Essa inovação é que vai fazer o produto ou o serviço ficar ali, ganhar melhorias. A solução ela vai ficar mais completa a partir do momento que gera um resultado para a pessoa. Bom, então a gente chegou num ponto bem interessante. Qual é o profissional que vai se encaixar dentro dessa nova perspectiva? O profissional que vai entrar nessa nova perspectiva é um cara que está o tempo todo montando estratégias para inovar e aproveitando-se daqueles dados e informações que estão ao seu alcance. Então vamos começar a entender uma coisa, não tem mais espaço para aquele cara que está dentro da organização e não está preocupado com o ambiente ao seu redor. Hoje em dia, aquele cara que faz a tarefa repetitiva, aquele modelo de Taylor, digamos assim, que o cara só faz aquilo e não sabe nem para onde vai, nem de onde vem aquilo que ele está fazendo, tá? Esse cara está fora. Então vamos colocar, para quem está nos assistindo ou vai nos assistir, entender. O profissional que está sendo buscado pelas organizações hoje é o cara que às vezes faz até uma tarefa repetitiva, mas ele sabe aonde ele está inserido no todo da organização. E tudo aquilo que ele faz
no que aquilo vai repercutir e quem são os clientes aos quais ele atende, ainda que sejam clientes internos, clientes de dentro da organização. Portanto, você também, não adianta você apenas saber exercer bem a sua tarefa, você também tem que conhecer do mercado onde a tua organização está inserida. Você tem que conhecer as informações relevantes para a tua organização, que muitas vezes são produzidas fora dela e não dentro dela. Você tem que ter acesso a isso, buscar isso, se interessar por isso. Esse é o profissional que as indústrias, que as companhias, as corporações, as empresas estão querendo. Aquele camarada que, independentemente de ser uma pessoa que ocupe, num primeiro momento, um cargo mais baixo, de serviços mais simples, mais repetitivos, a partir do momento que lhe é dada a oportunidade de contribuir mediante um conhecimento de informações que ele pegou e trabalhou, ele tem o que agregar. E aí, quando as pessoas começam a enxergar que você tem o que agregar, porque você pegou aquilo, você aprendeu com aquilo, você organizou os dados, você montou, gerou informação dentro da sua organização e está produzindo conhecimento, não só para a sua vida, mas para a organização na qual você está inserido, as organizações começam a crescer o olho para você. É isso que eu estou falando, quer dizer, o profissional que não está preocupado com o que está acontecendo ao seu redor, faz só aquilo que lhe é mandado, aquele rame-rame diário, esse cara está fora. Tá? Eu estou avisando porque a gente tem visto isso no mercado. O que as empresas querem hoje? Estou cantando a pedra. O que as pessoas estão, o que as empresas estão buscando hoje? O cara que agrega. E agrega como? Agrega conhecendo o meio no qual a empresa está inserido e conhecendo o funcionamento dessa empresa para poder produzir estratégias novas, para poder trabalhar uma tática operacional diferente, para poder agregar conhecimento para a organização, para poder produzir melhorias na eficiência, no processo produtivo. Então, você precisa procurar se interessar, sabe? A gente tem uma tendência a dizer o seguinte, não, as organizações têm que evoluir, afinal de contas a internet está aí, não sei o que, não sei o que, mas as organizações são as pessoas. Se as pessoas não evoluírem, elas vão parar. Então, por isso que está se buscando tanto no mercado essa necessidade de você aprender com o que está rolando. Ou seja, aprender, Zanzoni, mas eu não tenho os dados aqui na empresa. Corra atrás dos dados do mercado, sabe? Procure levantar, já fez uma tabulação do quanto você vende? Você já fez uma tabulação de qual é o seu faturamento? Você tem um levantamento de dados esquematizado, organizado? Aprenda a lidar com isso, sabe? Você já viu a taxa, por exemplo, de turnover da sua empresa? Você sabe como é que está a rotatividade de pessoal na sua empresa? Isso é um dado importante para qualquer organização. Vamos procurar correr atrás disso, desses dados do nosso dia a dia, organizar isso, para que quando nos for demandado, a gente já tenha isso na mão. Sabe, eu conheço profissionais, Eliel, que às vezes não tinha muita coisa para fazer naquela hora, e o cara estava ali fuçando para ele aprender uma coisa. Vou dar um exemplo para você, e é um cara, inclusive, da tua área. Teve um camarada que trabalhava comigo, que quando às vezes a gente não tinha um volume de serviço muito grande, o cara começou a querer montar uma maneira de automatizar o acesso que nós tínhamos a um banco de dados. E aí ele começou a estudar uma linguagem, você sabe disso melhor do que eu, começou a estudar uma linguagem chamada Python. E ele ia atrás do Python. E ele começou a estudar sozinho Python. O cara falou, cara, eu vou estudar, eu gosto de mexer. E ele começou a fazer programinhas em Python no computador. O tempo ocioso dele, quer dizer, daqui a pouco o cara conseguiu montar um programa, através do Python, uma coisa que automatizava a nossa alteração. Eu falei, caramba, o cara estava parado aqui, ninguém pediu para o cara fazer isso, e o cara montou isso. Vocês perceberam? Quer dizer, então assim, ele não se conformou com o ócio. A gestão do conhecimento passa por esse não conformismo por esse não conformismo com as coisas do dia a dia. Eu não vou parar no que está aqui. Eu não vou só consumir o que eu tenho de informação que todo mundo consome. Não, eu tenho que garimpar as coisas. Acho que essa é a palavra, Eliel. O bom gestor. O bom gestor é o cara que garimpa, sabe? É o cara que vai atrás para poder achar algo relevante. Mais atual, né? Minerar. É o minerador. Isso, é o cara que pega. Exatamente, é o cara que pega a informação
os dados e peneira aquilo, sabe? E seleciona aquilo que efetivamente são as pepitas de ouro que vão manter o crescimento, que vão aprimorar o crescimento e o desempenho das empresas. É isso aí. Sem dúvida. As empresas hoje, Zanzoni, elas estão procurando tanto a questão de inovação que teve alguns casos, eu vou citar dois exemplos aqui. Um foi da Dell. A Dell, ela começou a fazer uma cogeração de conhecimento. Quem não sabe, a Dell é uma das maiores fabricantes de computadores, notebook do mundo. Claro que a Apple é mais conhecida, né? Mas com certeza a Dell é uma das grandes que a gente pode apresentar aí. E ela, o que eles fizeram? Eles colocaram um programa de, vamos dizer assim, um programa que dava premiação para as melhores ideias enviadas para eles. E aí, a partir dessas melhores ideias, eles construíram um produto. O outro exemplo que eu tenho também é a Fiat. A Fiat também criou no salão do automóvel, ela pegou várias ideias e aí eles fizeram um carro com um conceito construído, para se ter ideia, com 11 mil ideias enviadas de 17 mil pessoas de 160 países pelo mundo. Ou seja, eles juntaram todas as ideias das pessoas de diversos lugares e enviaram para a produção de um produto. Ou seja, as empresas elas estão procurando formas de inovar sempre. E se elas não têm dentro, né, se elas não têm dentro da sua organização ali, ela vai ter ideias de pegar essa inovação do lado externo. Tá? Então, acho que essa é a ideia principal que a gente quer tratar aqui hoje. Vou passar aí para você já fazer suas considerações finais. Beleza. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Você nunca vai ter que parar de aprender, tá? A gente tá eu estou com 51 anos, estou aprendendo até hoje. Estou fuçando, estou buscando descobrir novos horizontes na minha carreira, na minha vida corporativa. Estou buscando agregar e trabalhar melhor as informações que vêm até mim para que eu possa fazer o órgão ou a empresa que eu trabalho crescer. Então o aprendizado é uma coisa que nunca mais vai poder parar e nunca vai ser tão valorizado como agora, porque nunca se produziu tanto conteúdo quanto agora. Então assim, o conteúdo por si só, tá? Para nós não adianta nada. Agora, o conteúdo usado a nosso favor, mediante uma organização de dados, uma informação correta e a aprendizagem que esse conteúdo pode gerar, isso vai fazer diferença para as empresas. Então, busque isso, busque se inteirar do que está rolando no mercado, da empresa onde você trabalha, procure aproveitar as informações que você tem ao seu alcance, procure dados do mercado onde você está inserido, para que você possa transformar isso em informação relevante, informação de qualidade, informação bem tratada. Esse tipo de profissional, as empresas estão disputando a tapa no mercado. Valeu, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Acessem as nossas redes aí, ó. Colocamos aí no YouTube, Boletim Gestão e Tecnologia. Aqui também no Instagram, gestão.e.tecnologia. A gente está sempre colocando oportunidades de emprego. Sigam a gente, sigam o professor Eliel, sigam o meu perfil também. A gente vai estar sempre colocando dicas do mundo corporativo, oportunidades para que vocês possam cada vez mais se aprimorar no mercado e ter sucesso, que é o que a gente quer para nós e para vocês também. Um abraço para vocês, até a próxima terça. Obrigado, professor Zanzoni. Valeu, pessoal. Um abraço, Eliel. Obrigado. Sempre Tamo junto. aqui no nosso canal. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.